Quero pedir os meninos para projetar na tela para mim Isaías 46, 5 e 6. Isaías capítulo 45, versículo 5 e versículo 6, por favor. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há outro Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que se saiba do nascente ao poente, que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Levante as suas mãos. Diga assim: tu és o Senhor e não há outro. Além de ti não há Deus. O Senhor me fortalece, ainda que eu não te conheça, para que se saiba do nascente ao poente, que não há outro além de ti. Tu és o Senhor e não há outro. Este texto ele enfatiza a soberania absoluta de Deus. Esse texto ele declara que não existe outro Deus além do nosso Deus. Essa passagem nos lembra que a nossa fé e a nossa confiança devem estar firmemente colocadas no Senhor, único Deus. Em um mundo de muitas vozes, em um mundo de tantas escolhas, a soberania de Deus ela permanece como a nossa única verdade inabalável. Levante a sua mão e diga: Senhor, tu és soberano. O Senhor reina. Se quiser sentar um pouquinho. Lá em João capítulo 17. João capítulo 17, todos concordam que é um texto que fala da unidade? Sim ou não? Mas será que ele fala da unidade da igreja? Claro que não. A igreja nem existia ainda. O capítulo 17 de João começa assim: tendo Jesus falado estas coisas, orou ao Pai dizendo. Para entender o capítulo 17 de João, nós precisamos compreender de que coisas Jesus estava falando antes de fazer a oração. E quando você começa a ler de trás para frente, no capítulo 15 ele fala a respeito do Espírito Santo. No capítulo 16 ele fala do Espírito Santo. Capítulo 15 do Espírito Santo. Capítulo 14 do Espírito Santo. Jesus não iria falar do Espírito Santo no capítulo 14, 15, 16. E no 17 ia mudar completamente o seu subject. Ia mudar completamente o seu assunto e orar a respeito da unidade de uma igreja que ainda não existia. Não, ele estava orando a respeito da sua unidade com o Espírito Santo de Deus. Não apenas isso, ele estava reafirmando a integralidade de Deus. Diga: Senhor, tu és o nosso Deus e tu és único. E lá em João capítulo 17, versículo 3, se os meninos puderem colocar aí na tela, por favor, está escrito: a vida eterna é esta, 2 pontos. O que é a vida eterna, pastor Cirilo? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, queridos? A vida eterna é esta: é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando Jesus, eu não vou demorar, viu, pessoal?
Mas eu tenho certeza que sua vida vai dar um twist assim, ó. Sua fé vai se transformar num poderoso crer. Lembra do apóstolo Paulo dizendo assim, orando para que os irmãos fossem fortalecidos no seu crer, na sua atitude. Quando Jesus ele foi questionado pelos fariseus sobre qual seria o maior mandamento, lá em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30, Jesus respondeu: o principal mandamento é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Isso aqui, queridos, é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isso aqui é a oração de qualquer judeu ainda hoje. Lá em Israel, quando amanheceu o dia, todo judeu religioso, ortodoxo, não religioso, desviado, todo judeu, antes de levantar da cama, vai dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Jesus diz: a vida eterna implica nisso, em você conhecer a Deus como um Deus único, como um Deus verdadeiro, e reconhecer a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, quando o fariseu pergunta assim, qual é o primeiro mandamento? Ele diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mas Jesus emenda com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então, esse mandamento, conhecido como Shema, ele é central na fé cristã e judaica, entendendo que Jesus era judeu. Jesus era do céu, mas ele foi criado num contexto judaico. E esse Jesus, ele passa para nós esse conceito, quando ele responde ao fariseu: qual o principal mandamento? Ouve, ó Israel espiritual, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Amém, queridos? Me acompanhe que nós vamos chegar lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga: com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Queridos, a Bíblia diz, a tua Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem, mas elas não cooperam para o bem de todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você ama a Deus, quando você entende que Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e você resolve puxar de dentro de você a melhor versão de crente que você tem, porque tem várias aí dentro. Todo dia você atua em uma delas. O ser humano é um excelente ator. Você tem que escolher qual papel você vai representar: papel de um crente morno, de um crente desinteressado, de um crente desviado, ou papel de um crente, de um cara radical. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você puxa aquela versão Viking, com a faca na boca, nadando no mar, com as ondas, quebrando onda no braço. Ou você puxa aquela versão Nutella, mimimi, aquela que o personagem já tem a marca da mão do pastor na cabeça, de tanto pedir oração. Há um guerreiro dentro de você, há uma guerreira dentro de você. E quando você ama a Deus, você tem que entender que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Até aquilo que era para dar errado vai ser transformado em bênção no futuro, porque Deus sempre vence no final. Mas quando você esquece quem é o seu Deus e como você deve amar o seu Deus,
até aquele negócio que era para dar certo acaba dando errado. Já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu. E o segredo está em amar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Levanta a sua mão e diga assim: vai dar certo. Amar a Deus como Deus único e verdadeiro. Ouça, ó Israel de Deus, que a igreja é Israel de Deus. O Senhor, o seu Deus, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Queridos, não existem 3 deuses. Há um só Deus. Só que esse Deus único, Ele decidiu, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso, né? Se manifestar aos homens em 3 dispensações, em 3 personagens diferentes. Ele se manifesta como Pai Criador e fica assim milhares de anos atuando nesse papel. Depois o mesmo Deus se manifesta como Filho Redentor. E depois o mesmo Deus se manifesta como Espírito Santo Santificador. Tudo que eu estou lendo aqui é para chegar nesse ponto. Então, imagine que da bateria até aqui essa caixa de som, precisava de um microfone sem fio. É a dispensação em que Deus se manifesta como Pai Criador. Amém? Até melhor isso aqui. Essa é a dispensação que Deus se manifesta como Pai Criador. Mas quando você vai lá, na criação, em Gênesis capítulo 1, você vai ver que o Espírito Santo estava lá, pairando sobre a face das águas. Você vai ver que Jesus estava lá, porque o apóstolo João inclusive diz que nada do que foi feito sem Ele. Nele foram criadas todas as coisas, tanto no céu como na terra. Porque não existem 3 deuses. Você vai ver ao longo da sua Bíblia que existem sim 3 manifestações, personalidades, mas onde um está, o outro está, porque não existe outro, é um mesmo Deus atuando de forma diferente. Não tem como desmembrar, de pegar aqui, colocar um Jesus e tirar o Pai, porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então nessa dispensação Ele se manifesta como Pai Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit Elohim Barak. No princípio Deus criou. Ali Elohim é plural, diz deuses, mas não é que existem vários deuses. Elohim no hebraico é plural de majestades, não de pessoas. É como se eu pegasse o Charles da Inglaterra. O Charles da Inglaterra, ele é rei da Inglaterra. Ele é príncipe de Gales. Ele é duque de Wessex. Mas não existem 3 Charles. Existem 3 títulos. 3 majestades. Tanto é que no primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio Elohim criou, no singular. Se fossem 3 deuses, dizia Elohim criaram. Elohim criou. Estão comigo? Diga: Shema, igreja. Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Errad quer dizer é único. Então, aqui está Jesus, o Verbo. Aqui está o Pai Criador e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Aí cumpriu aqui a dispensação da plenitude dos tempos. Chegou o momento do mesmo Deus se manifestar como Filho. Nele foram criadas todas as coisas. Mas por que Ele se manifesta como Filho? Porque Ele queria gerar em mim e em você um caráter de filho, de filha de Deus. Ele veio nos ensinar a sermos filhos de Deus. Então quando chega a plenitude dos tempos, o Verbo que estava com Deus, que era Deus, Ele se faz carne e habita entre nós.
Mas Jesus não era um homem comum. Jesus era o próprio Deus que se fez carne. Olha, isso é tão grave, porque o apóstolo Pedro diz o seguinte, o apóstolo João diz o seguinte, que se a pessoa não confessa que Jesus Cristo é o Deus que veio em carne, ele está endemoniado. Porque nós só podemos crer nisso pelo Espírito de Deus. Ninguém consegue dizer que Jesus Cristo é o mesmo Deus que se manifestou, senão pelo Espírito de Deus. Está entendendo? E Jesus, enquanto estava aqui, dizendo assim, gente, Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Você fica falando Pai para lá, Pai para cá. Mostra o Pai para a gente, que a gente vai ficar satisfeito. Ele falou, queridão, há quanto tempo estás comigo e ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia pelo menos por causa das mesmas obras, porque ninguém pode fazer. Aleluia. Eu e o Pai somos um. Nós já estamos chegando em João capítulo 17. Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, eu não as faço de mim mesmo. É o Pai que está em mim, é que faz as suas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí Jesus Cristo, então, se manifesta. Essa dispensação durou 33 anos apenas. Ele nasce, cresce, morre na cruz, ressuscita dos mortos, é exaltado, e aí ele inaugura a terceira fase do joguinho, que é dessa caixa para cá. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus é o Pai e é o Filho. Ele é chamado de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo. Quem sentiu aqui pelo menos um arrepiozinho, um gostosinho aí? O cabelo do dedinho mindinho do pé esquerdo. Quem sentiu? Sabe o que aconteceu com você? Você foi abraçado, abraçada pela paternidade de Deus. Mas não apenas isso. Você foi empoderado pelo poder e pela graça do Filho. Quando o Espírito Santo te toca, é o próprio Deus que está te tocando. Não existem três deuses. Uma medalha de ouro, uma medalha de prata e outra medalha de bronze. A doutrina da Trindade, sei que muitos já devem estar pensando, é uma doutrina católica que nunca foi revisada teologicamente. A gente só recebeu, falou assim, beleza, clicou lá, deu o aceite no quadradinho, né? Instalou o software na nossa cabeça. Ninguém nunca parou para estudar, você nunca parou. Mas não existem três deuses. Não existe, mas você só consegue entender pelo Espírito. Porque se você conseguisse entender sem o Espírito, os judeus não teriam matado Jesus. Porque Jesus chegou falando assim, eu e o Pai somos um. Ele falou, não é, você tem demônio. Como você pode ser igual a Deus? Mataram Jesus porque ele se dizia igual a Deus. Ele falava que ele era o próprio Deus que havia se encarnado. Come on, somebody. Estão entendendo? Estão entendendo a gravidade da coisa? Você sentiu a presença de Deus hoje? Você está entendendo que você não está sozinho? O Deus dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, está habitando dentro de você pelo Espírito Santo. Come on. Agora eu vou viver uma vida cristã com mimimi. Não vou dar dízimo não vou fazer isso não vou fazer mais aquilo não. Pelo amor de Deus, entenda, criatura, entenda em que você está envolvido. É algo muito maior do que você. Isso aqui é o que Deus planejou antes que o mundo fosse mundo. Antes de Adão pecar. Antes de tudo, Ele te escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que você fosse exatamente aquilo que você está sendo hoje. Se Adão não tivesse pecado, mesmo assim você teria que fazer a opção de servir a Deus dessa forma. Jesus seria o teu Senhor, Ele não seria o teu Salvador, porque não precisaria de salvação. Você estaria aqui adorando a Deus do mesmo jeito. Você foi escolhido em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo.
Amém? Diga assim: eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu existo para isso. Diga: Deus, o Todo-Poderoso, Ele está em mim, está sobre mim. Aí vem a religião e diminui Deus. Fala: não, Deus, se você tem Deus, você tem resultado. Para dizer que eu sou um crente fervoroso, eu tenho que ganhar um carro novo, o que eu vou dizer então daqueles irmãos que foram comidos por leões? Eles eram o quê? Estavam endemoniados? Não vou servir a Deus não, porque eu estou passando um perrengue na minha vida. Você está passando e vai passar, até você aprender a andar com Deus no meio do perrengue. Pensa no perrengue que Davi passou. Pensa nos perrengues que os santos passaram. Os homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Isso aí que você está passando não é nada. Você vai me desculpar. Isso aí não é nada. Você vive num tempo onde tem recurso para tudo. Pessoas serviram a Deus onde não existia recurso nenhum para nada. Eles foram fiéis. Você tem que entender quem é o seu Deus. Ele é único. Amém? Eu gosto de estudar essa questão. Eu estava em Israel conversando com um rabino, falando sobre prosperidade. Ele falando que o segredo da prosperidade do judeu é o tzedekah, que é a justiça que eu falei ontem, e o shema. Porque eu questionei ele dizendo assim: mas tem judeu pobre e tem judeu que quebra. Como é que vocês fazem? Vai lá, o irmão da sinagoga quebrou. E aí, não funcionou? A gente vai lá não para olhar o livro caixa dele, a gente vai lá para olhar o coração dele, se ele continua crendo que Deus é único. Porque quando ele crê na integralidade de Deus, ele se torna integral e tudo em volta dele começa a integralizar. Aquela empresa que estava quebrada, ela junta os pedaços e começa a se levantar de novo. A família que estava quebrada se ajunta de novo. O ministério quebrado se ajunta de novo. Tudo começa a integralizar quando você olha e diz assim: não existe 3 deuses, 4, 5, porque se existe 3, a gente pode colocar uma Maria, um João, pode chegar em uns 5, uns 6, irmão, porque onde cabe 3, cabe mais. Mas quando você diz assim: o nosso Deus é único, amém? O Senhor é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus está comigo. Eu creio num Deus único e verdadeiro. E essa é a vida eterna. Eu creio num Deus único e verdadeiro que enviou Jesus para me salvar. Nós não somos adoradores de muitos deuses. Nós adoramos um Deus único. Nós somos monoteístas. Sabe que é por isso que os muçulmanos querem fritar a gente? Que acham que a gente adora um tanto de Deus. Mas nós não adoramos um tanto de Deus. Nós adoramos um único Deus verdadeiro. Levante a sua mão e diga: Senhor, Tu és único. Diga: Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Diga: Tu és único. Diga: esse é o grande mandamento. E eu resolvo te amar, meu Deus, de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Diga: minha vida é tua, minha casa é tua, minha família é tua, minha empresa é tua, meu dinheiro é teu, meu carro é teu, eu sou teu, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo é teu.